Bom dia, gente. Nós estamos aqui com o nosso assunto de dilatação dos sólidos, tá? E dilatação dos líquidos. Eu vou explicar a vocês como a coisa funciona, tá bom? E logo em seguida vocês vão dar alguns exemplos para vocês e vocês vão tentando responder, tá? Bom, a dilatação dos sólidos ocorre da seguinte forma. Primeiro, são três tipos de dilatações que existem, tá? Existe a dilatação linear, que é aquela que ocorre em uma dimensão só. Tá aqui o sólido, tá com o comprimento inicial, ele é aquecido. Quando ele é aquecido, ele passa a ter um comprimento final. Esse comprimento final gera uma variação de comprimento aqui, que é o ΔL aqui, ó. Tá vendo esse ΔL? É a variação do comprimento. Aí nós vamos ter o seguinte, primeira fórmula. ΔL é igual a LO vezes alfa ΔT. ΔL pode ser LF menos LO e o LF pode ser LO 1 mais alfa TF menos TO, certo? Aí eu tenho o seguinte, esse LO é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, o ΔT é a variação de temperatura e o ΔL é a variação do comprimento, tá? Aqui eu tenho o LF, é o comprimento final, o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear, a temperatura final menos a temperatura inicial. Essas são as fórmulas que nós vamos usar para a dilatação linear, tá? Dilatação linear, ela ocorre o quê? Em uma dimensão. Por que uma dimensão? Porque só o comprimento é afetado, tá vendo? Ó? Só o comprimento vai ser afetado, então é por isso que ela ocorre só em uma dimensão. Ok? Aí nós temos a dilatação superficial. A dilatação superficial é aquela que ocorre em duas dimensões. Aqui, ó. Tanto aqui como aqui vai aumentar largura, certo? E comprimento. Comprimento e largura vai aumentar. Aí nós temos, as fórmulas são muito parecidas, ó. O que era ΔL fica ΔS, o que era LO fica SO, o alfa passa a ser beta, é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Como agora são duas dimensões, então o beta ele é duas vezes o alfa. Aí fica ΔS igual a SF menos SO, que é a área final menos a área inicial. A área final vai ser a área inicial, 1 mais o beta, TF menos TO. Isso é uma dilatação superficial e ela ocorre em quantas dimensões, professor? Em duas. Ela ocorre tanto aqui, ó, na largura como no comprimento, você observando a figura de frente aqui por esse lado. Tá certo? Temos a dilatação volumétrica. Veja que nós temos aqui um cubo com seu volume inicial. Vamos ter um volume final. Perceba que do volume inicial para o final há uma diferença muito grande. E essa diferença que se forma é a variação do volume. Veja que as fórmulas são muito parecidas, ó. Aqui fica ΔV igual a VO gama ΔT. ΔV é VF menos VO. E o VF é VO 1 mais gama TF menos TO. As fórmulas tinham o mesmo procedimento das fórmulas. Só que o gama agora ele é 3 vezes o valor de quem? De alfa. Isso é uma dilatação volumétrica, gente. E ela ocorre em 3 dimensões porque ela aumenta tanto a altura, como aumenta o comprimento, como aumenta a largura. É por isso que o gama ele é 3 vezes o valor de alfa. Fiquem atentos porque as questões dificilmente ele dá a você o gama e o beta. Ele vai dar quem? O alfa. Para você achar o beta, multiplica por 2. Para você achar o gama, você multiplica por 3. A dilatação não ocorre só nos sólidos, ela ocorre também nos líquidos. Nós temos aqui um recipiente com um volume inicial. Esse recipiente ele vai ser aquecido e esse volume aqui, tanto do recipiente como do líquido, vai aumentar, tá? Então, quando esse recipiente, o volume do líquido aumenta, ele sobe e extravasa. Esse volume aqui extravasado a gente chama de dilatação aparente. É isso que cai aqui, ó, é a dilatação aparente. Ele é aquecido, com o que cai aqui é a dilatação aparente. Aí a gente tem que o ΔV real, que é a variação do volume real, é igual à variação do volume aparente, mais a variação do volume do recipiente. A mesma coisa acontece para o gama. O gama real é o gama aparente mais o gama do recipiente. Beleza, professor. Mas e essa fórmula aqui? Essa é a fórmula que a gente vai achar o ΔV. Tanto aparente como do recipiente como real. Então essa fórmula é única. Se for real, você vai usar aqui os valores reais. Se for aparente, você usa os valores aparentes. Se for do recipiente, você usa os valores do recipiente. Lembrando que esse gama do recipiente aqui é o gama do material que é feito o recipiente. E esse aparente aqui vai ser o que? O do líquido, que ele vai dar na questão, é o coeficiente de dilatação do líquido, tá? Então, esse volume extravasado, não pode esquecer que esse é o volume aparente. Veja que aqui ele está normal, aí ele extravasou pelo ladrão, tá? Que isso aqui é um ladrãozinho que a gente chama, é um canozinho que, quando o líquido esborra, ele
e joga para fora, tá? A gente chama de ladrão. Ele esborrou, esse líquido está vazado, a gente chama de dilatação aparente. E a gente joga nessa fórmula e acha, beleza? Dilatação da água. A água ela tem um comportamento diferente dos outros líquidos, tá? Veja que o volume da água ele diminui quando ele vem daqui até esse ponto. Quando ela chega em 4 graus Celsius, o volume da água diminui, ele é mínimo. Nesse ponto o volume é mínimo, mas a densidade dele é máxima. Por quê? Porque densidade não é massa sobre volume. Volume mínimo, densidade o quê? Máxima, não é isso? Então fica ligado que nesse ponto o volume é mínimo, mas a densidade aqui é máxima. Ou seja, de 0 a 4, a água diminui de volume, mas aumenta quem? A densidade. De 4 graus em diante, o volume da água vai aumentando. Se o volume da água aumenta, a densidade vai fazendo o quê? Vai diminuindo, tá? Então aqui, ó, de 0 a 4 o volume diminui, maior do que 4 o volume aumenta. O D é densidade, o M é massa e o V é volume. Lembre-se que o volume pode ser em quilograma por metro cúbico, certo? Aliás, a densidade, perdão. Ou pode ser em grama por centímetro cúbico. Aí, qualquer coisa, vocês têm que fazer as conversões. Beleza, meus queridos? Então, isso aqui é o assunto que a gente tem de dilatação dos sólidos e líquidos, tá certo? 3 tipos de dilatações nós temos aqui para os sólidos. E nós temos a dilatação dos líquidos. Isso aqui foi bem resumidozinho. Qualquer dúvida, vocês mandam aí na descrição do vídeo, beleza? Aqui está o meu Instagram, ó. Nós temos 2 Instagrams. No segundo Instagram aqui, a gente tem uma série de resumos lá de vários assuntos, tá? Então visita lá o Instagram, segue lá o Instagram da gente, porque aí a gente vai postando mais coisas para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fique com Deus.